Boa noite a todos e a todas. E, imitando o Papa Francisco, orem por mim. Viu? Mas, com certeza, essas vibrações desta noite, positivas, vindo aí de vocês, vai fazer com que a gente nos harmonizemos durante estes minutos em que iremos passar aqui conversando sobre a doutrina espírita. Primeiro agradecer ao Chico Xavier, na pessoa do Leandro, pelo convite. Trazemos um abraço fraterno da Fraternidade Espírita Emmanuel e do Movimento Espírita de Caruaru. O Emmanuel, ele é a terceira casa espírita fundada em Caruaru. Hoje temos 16 centros. E o Emmanuel foi fundado em 80. Tinha o Leon Denis, que é o primeiro, na década de 30, a AME em 1951 e o Emmanuel em 80, 1º de janeiro de 80. E daí estamos lá, fomos um dos fundadores também lá da casa, e que ainda estamos aí vivendo e aprendendo com a doutrina espírita. E essa frase aí, que nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. E assim é a mensagem da doutrina espírita que sintetiza os ensinamentos que o Espiritismo nos traz. Mas eu acho que chegou aqui ou não? É aqui, né? Bom, e antes da gente estar me ocorrendo aqui agora, Leandro, é um fato que quem foi por Revivendo, Jesus, recebeu na pastinha lá uma cópia de uma reportagem, O Alto de Fé, em Caruaru, em 1906. Se lembram disso? Quem foi? Não? Tá bom. Mas eu só vou a título porque, como eu, à época, só sabíamos da existência do Leon Denis, quer dizer, como se a história do Espiritismo em Caruaru tivesse começado na década de 30, com o Leon Denis. Mas, em 31 de janeiro de 1999, a Federação Espírita Brasileira, através da Federação Espírita Pernambucana, que na época o presidente era Valdec, Atademo, e também pela primeira vez a reunião do Conselho Federativo Estadual ia ser numa cidade do interior. Acredito que foi a primeira e última vez, me parece que não teve a segunda. E na época o presidente da FEB era Nestor Mazotti, e Valdec aí nos solicitava um local para a gente reunir, fazer essa reunião do Conselho, em Caruaru. Teria que ser um local que tivesse alojamento, porque em princípio era sábado e domingo, e um auditório. Isso era para todo o movimento espírita do estado de Pernambuco. Então, em torno aí de umas 800 pessoas. Bom, e aí procuramos inicialmente uma propriedade, uma fazenda, mas aí é difícil você encontrar um local com essa infraestrutura toda. E o tempo foi passando, já estava agendado, quer dizer, o encontro seria 30 e 31 de janeiro de 99, isso aí em dezembro de 98, por várias tentativas, tentamos levar. Nós participávamos de um grupo de teatro espírita em Caruaru, e tem a FAFICA, que é da Diocese da Igreja Católica. E a nossa ideia era levar a peça para os estudantes lá conhecerem a doutrina espírita através do teatro. Mas aí havia sempre impedimento do bispo, Dom Augusto, à época, que era muito conservador, e o diretor da faculdade, o padre Everaldo, ele com outra mentalidade. Bom, Dom Augusto desencarna e assume Dom. E no início de dezembro de 98, quer dizer, anteriormente a gente já tinha ido tentar a igreja, lá, o espaço para o Espiritismo e nada. Mas aí não era mais Dom Augusto,
e uma amiga nossa, que era secretária do padre, e ainda trabalha lá, que é espírita, e disseram, por que tu não fala com o padre novamente? E aí fomos, e qual foi a grata surpresa, que o padre, quase que simbolicamente, pegou as chaves da Fafica e nos entregou. Bom, e aí o evento ocorreu no dia 31 de janeiro, porque já não foi mais 2 dias, que até a coisa de alojamento na Fafica, tá, mas foi um encontro belíssimo. E o que ocorreu? Aí o tempo aí agora não sei se 30 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei. Tem um jornal espírita de Pernambuco, que era editado em Recife, vinculado a um centro Leão Denis, que ficava na Avenida Norte, próximo à TV Universitária. E aí esse jornal faz uma reportagem sobre esse encontro. E aí narra, e o título da reportagem é exatamente esse: Auto de Fé em Caruaru, em 1906. E bom, e aí está lá ela justificando como é que foi. Que nos livros da maçonaria, eu não tive ainda a oportunidade de conhecer essa jornalista, já tentei hoje pela internet e tal, o jornal não é mais editado. E aí ela, na reportagem, ela diz que conseguiu essas informações nos livros da maçonaria, onde um frei existia à época na Rua Duque de Caxias uma tipografia comercial que era, o seu proprietário era Pedro Dabler, espírita, e o frei. E aí eles ficavam trocando, como é que eu diria, pontos de vistas, não quero dizer farpas, mas na imprensa. E o frei, aí lá nessa reportagem está dizendo que aos pés do cruzeiro foram queimadas alguns exemplares da revista Verdade e me parece que algumas bíblias protestantes, alguma coisa assim. Então, Caruaru, já em 1906, quer dizer, já houve esse fato, e depois até eu posso providenciar até umas cópias aqui, porque é interessante que a gente conheça isso. A exemplo, como para a gente foi uma surpresa, nós do Movimento Espírita de Caruaru, que a gente não tinha essa informação. E está lá registrado, quer dizer, Caruaru já teve um auto de fé em Caruaru em 1906. Bom, mas aí só isso é só a título de informação para que a gente tenha conhecimento disso. A doutrina espírita, doutrina trazida pelos espíritos superiores, codificada por Allan Kardec. Né? Espíritos superiores, quem são? As almas. Almas por quê? Quando nós aqui estamos encarnados, nós, para diferenciar espíritos no mundo espiritual, na erraticidade. E nós aqui, nossa alma de Leandro, alma minha, de Sávio, não é? Então, uma alma boa. Leandro, se vocês concordam, ele parece que é uma alma que, aparentemente assim, ele tem alguns dotes de bondade, né, sabe? Então, almas dos homens que viveram na Terra e progrediram intelectual, moral e espiritualmente. Tem a missão de esclarecer a humanidade sobre os ensinamentos de Jesus e secundar, dar prosseguimento ao movimento de regeneração através da espiritização do homem. Então, para que a gente consiga esse estágio de espiritização, realmente nós estamos nesse processo de evolução, que é esse o nosso propósito aqui de todos nós. Fundamentos da doutrina espírita, princípios básicos. Então aqui tem alguns deles. Um Deus único, justo e bom, existência de espíritos, imortalidade da alma, existência de mundos espíritas, pluralidade das existências, onde a gente comprova isso através da reencarnação,
influência dos espíritos, comunicação dos espíritos, progresso espiritual do homem. Então, esses são alguns fundamentos da doutrina espírita. Quem teve a oportunidade de assistir o filme de Kardec? Nada, ainda não, né? Ainda não, né? Mas, quando puderem, assistam, na verdade, né? Porque traz informações que a gente já sabe, mas no filme a gente observa da maneira como Kardec foi conduzido, na verdade, pela espiritualidade. E isso fica bem claro no filme, na mensagem do filme. E aí eu não vou contar o filme aqui também, né, para vocês, mas vale a pena, de que mostra exatamente o ceticismo, né? Isso é muito forte em Kardec, e ainda bem que ele era cético, né? E do método científico, um papel fundamental da esposa, que não é tão valorizada, mas mostra o papel dela, assim, preponderante para a codificação de Amélie Boudet. A pronúncia parece que é por aí. Então, o filme realmente vale a pena, onde a gente vê o processo científico de Kardec, por tudo que ele era. Deus único, né? Está lá na questão primeira do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus? Como é que está lá? Quem é que quer se aventurar aí? Como é que é a resposta? Kardec perguntou: o que é Deus? O que é que os Espíritos responderam? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, né? E aí, esse trabalho de Kardec é fundamental, porque aí há uma vontade aqui agora da gente falar um pouquinho mais sobre Kardec, desse trabalho dele. E ele, na verdade, quer dizer, o que a gente sabe é que eram as mesas girantes e eram verdadeiros espetáculos, né, em algumas casas, e figurões da alta sociedade que iam para lá. Não se cobrava nada, eram gratuitos, e eram mesas, às vezes até pesadíssimas. E um grupo de pessoas que estavam lá com o dedo mínimo encostando assim de cada um aqui. Inicialmente até houve alguns que diziam que era o magnetismo das pessoas e as energias que faziam com que aquelas mesas imensas subissem, descessem e respondendo perguntas, né? 5 batidas, por exemplo, com o pé, tal, aí era a letra E, e assim ia formando palavras. E ao longo, quer dizer, Kardec, quando soube disso, depois de muito tempo, e foi, mas cético, sem acreditar, que primeiro ele ia antes, tinha uma casa de uma Madame de Plaine Maison, ou Maison, e ele antes pediu a ela, foi para ver se tinha alguma coisa, algum truque que pudesse provocar aquilo, né, aqueles fenômenos. E aí começou todo esse trabalho dele de pesquisa, onde ele via que as mesas respondiam perguntas, e para responder perguntas, uma mesa, né, esse microfone aqui não tem cadeira, não tem inteligência, né? Então ele deduziu que teria alguma inteligência ali para que responder. E começou a fazer perguntas depois, mais na frente, perguntas não só da vida material nossa, mas como era, porque aí poderia ser um fenômeno para a psicologia, o padre Quevedo defendeu muito isso, que era do inconsciente coletivo que se captava, e aí você, através de um médium, tinha uma comunicação, não. Aquilo pegou da mente das pessoas.
E Kardec também pensou dessa forma. Mas aí o que é que ele começou a fazer? Perguntas de como era a vida no mundo espiritual. E aqui e acolá um espírito se identificava, que se começava a responder exatamente como era, como foi o processo da morte, como é que ele chegou. E aí ele foi se inteirando desse assunto sobre a vida espiritual. E aí foi as perguntas do Livro dos Espíritos, principalmente, foram surgindo daí, desse trabalho de pesquisa dele e de céticos, né? Dele rejeitar, porque eram as mesmas, vamos dizer, tinha as irmãs Caroline e Júlia Bodin, e médiuns, adolescentes ainda, que não tinham o discernimento de elas já isso no trabalho de psicografia delas, não era mais as mesas, era um trabalho de psicografia, e que elas, os espíritos que utilizavam ela, me esqueço agora o nome dele, Zéfiro, alguma coisa assim, ele começava com uma médium e 2, 3 semanas depois ele parava, interrompia no meio de uma página lá. E aí, quando recomeçava, exatamente de onde parou, e lá, o que é que ele questionava? Que elas não tinham ainda o entendimento para memorizar onde é que tinha parado, qual era o assunto, e aí começou a questionar. E na outra casa, que também ocorriam os mesmos fenômenos, o mesmo espírito lá também falando do mesmo tema através de outro médium. Então ele começou a juntar aí e foi fundamentando a doutrina espírita, principalmente o Livro dos Espíritos. Então Deus, um Deus justo que dá a cada um segundo suas obras. Suprema inteligência do universo, Criador de todas as coisas, com quem podemos nos relacionar pela prece. A prece que tem um poder extraordinário. E nós, na verdade, é que a gente não valoriza tanto o poder da prece. Na verdade é isso. Né? Nós já, algumas situações de pessoas, num caso agora uma experiência comigo mesmo, de uma pessoa que estava com uma dor de dente muito grande, de madrugada, e aí ao ponto de pegava e a calça jeans assim, a vontade era, a dor era tão grande de rasgar e tal, e o dentista, a gente não sabia onde que estava, e isso era de madrugada. E aí nós, como eu tenho como é que eu diria, uma identificação com a prece de Cáritas, e aí sentei assim no chão e perto da pessoa e fiz uma prece realmente pedindo ali a Deus e aos amigos espirituais que ajudassem. E aí a pessoa, quando eu terminei a prece, a pessoa estava dormindo. Dormindo não, anestesiada. Essa eu acho que é a palavra mais certa. Que aí nós pegamos, colocamos no braço, levamos para a cama. Quer dizer, uma pessoa que estava há 5 minutos gritando de dor. E aí, realmente. Então, a prece, porque a gente não valoriza tanto esse poder da prece. Né? A prece é extraordinária quando a gente faz com fé, com convicção, com a certeza de que nós estamos pedindo alguma coisa possível. Né? Coisas impossíveis é mais, não é que seja impossível, mais difícil de se obter. Espíritos, não mais demônios ou anjos, mas seres desencarnados. Né? Uma boa parte, ainda hoje, né, infelizmente, em alguns segmentos religiosos, nossos irmãos, que têm um trabalho extraordinário também, mas ainda não conseguiram compreender verdadeiramente o trabalho da espiritualidade. E aí alguns, né, são chamados de demônios. Tem algumas pessoas que chegam lá no centro e evangélicos, né, protestantes evangélicos, e lamentando porque o pastor
o marido, que ela médium, recebendo a psicofonia, e ele dizendo que era o pastor, que era o demônio que estava lá. E quando ela sabia que era o pai dela, ela via o pai, sabia que era o pai, que não era um demônio. E aí o pai, muito angustiado, muito precisando realmente de um alento, e aí se apresentava através dela, não de uma maneira muito tranquila, e aí na hora já denominava que era o demônio. E é isso que a gente vê mesmo, infelizmente, né? Então, os espíritos maus, ignorantes, a quem podemos auxiliar, né, na casa espírita. E assim é que nós fazemos, graças a Deus, esse trabalho que tem de acolhimento com os amigos espirituais necessitados. Os espíritos bons, esclarecidos, com quem podemos trabalhar em parceria pelo bem comum de todos nós, né? Então, graças a Deus que nós temos todo templo religioso, não só a casa espírita, mas todo ele tem sua assistência espiritual. Então, aqui, nos olhos físicos nossos, o Chico Xavier se resume a isso aqui, esse salão, essas salas aí atrás, mas na espiritualidade, na quarta dimensão, isso aqui é muito maior. É um trabalho incessante de 24 horas para a gente, mas para a espiritualidade não tem tempo. E aí, esse trabalho, ele é constante. E graças a Deus. Então, por isso que eu sempre recomendo, Leandro, lá no Emmanuel, e que você pode até também aproveitar, já que você tem um projetor, e aqui tem a internet, um vídeo nos bastidores de uma reunião espírita. Quem não assistiu, procure assistir. Porque é um dia de uma reunião como essa, onde ele mostra o trabalho da equipe espiritual responsável pela casa e por esse trabalho. Então é um vídeo ilustrativo, onde a gente consegue entender, porque a grande dificuldade nossa que eu digo dos espíritas de uma maneira geral, e de uma boa parte, logicamente que não são todos, mas a maior parte, a maioria, ele não consegue entender o trabalho da espiritualidade. A necessidade que nós temos também de ter uma disciplina e um respeito quando a gente chega na casa espírita. A gente pensa que, como a gente não vê, não sente e tal, pensa que os espíritos não estão aqui. Mas durante agora, nesse momento, estão aqui, estão trabalhando, estão auxiliando a gente. Auxiliando aos nossos amigos espirituais necessitados, aos nossos parentes que convivem conosco no mundo espiritual e que já estão, convivem, na verdade. Quando a gente vem para cá, eles vêm também. E essa equipe espiritual também nos auxilia. As casas que têm trabalho de passe, também durante o passe, a fluidificação da água, o atendimento fraterno, tudo isso tem espíritos designados para trabalhar exclusivamente com esses trabalhos. Então, esse vídeo, nos bastidores de uma reunião espírita, eu gosto muito porque é esclarecedor, na verdade, para que a gente amplie um pouco mais a nossa consciência e o nosso entendimento. Imortalidade da alma. Há no homem um princípio inteligente a que se chama alma ou espírito. Quando eu falei logo no início, alma, somos nós, que André Luiz nos informa isso, nós encarnados. E espírito, quando já estamos desencarnados. Independentemente da matéria, e que lhe dá o senso moral e a faculdade de pensar. Isso foi Allan Kardec que nos informa isso. A alma é, pois, imortal, renasceu repetidas vezes na existência. Platão, lá atrás, Platão já tinha esse conceito de alma. Somos espíritos, seres imortais, não é? Somos princípio inteligente do universo, criados por Deus, simples e ignorantes.
né? Qual é o propósito de Deus para todos nós, se nós fomos criados simples e ignorantes? Há uma necessidade nossa de, a cada momento da nossa vida, da nossa existência, da gente sempre perguntar: qual é o propósito de Deus para comigo? Por que as coisas acontecem conosco? Qual é o sentido? Por quê? Então, quando a gente consegue, talvez não entender de pronto, mas fazer sempre esse questionamento para que a gente possa conseguir acessar a essas informações a nosso respeito, principalmente. Pluralidade, existência de mundos espíritas. Há muitas moradas na casa de meu pai, né? O nosso querido amigo Jesus já nos dava essa informação. Ao desencarnarmos, isso é importantíssimo, somos atraídos para determinados locais de acordo com a nossa sintonia mental. Essa lei de afinidade, ela nos conduz tanto aqui como na espiritualidade. E eu sempre gosto de dizer o seguinte: o processo obsessivo, muitas das vezes, os amigos, entre aspas, espirituais, às vezes chega na casa espírita, como chegou agora, semana passada, uma mãe, onde ela veio pedir ajuda. Não é espírita, nunca esteve na casa espírita, mas o filho que tem o vício do álcool e também aprendeu a roubar. E ela, né, tem outros filhos e já tentando de tudo. Ele tem uma filhinha que eu conheci de 10 anos, mas ela chegou realmente desesperada. E aí o que é que eu digo às pessoas? Olha, primeiro assim, que não adianta um pedido de uma mãe, realmente ele tem uma força muito grande, né, perante a divindade, perante Deus. Mas só que nós, no caso ele, tem que dar o primeiro passo. E tem que sair do ciclo vicioso que ele se encontra, do ciclo de amizade. Aí cito sempre esse exemplo, eu estou falando esse com ela, mas normalmente é isso na vida da gente. Então, se eu gosto de beber, agora falando do mundo espiritual, mas enquanto eu estou aqui encarnado, se eu aqui eu tenho o hábito e o vício da bebida, quando eu desencarnar, eu vou continuar sentindo, tendo as mesmas vontades e desejos. Não é isso mesmo? Eu não perco a consciência e, muito mais, não passo a ser um anjo, como muitas pessoas, espero que não os espíritas, pensam que quando a gente morre, a gente passa a ser santo. E aí qualquer problema que a gente tenha dentro de casa, ou comigo, ou com aquilo, a gente já vai pedir ao nosso pai, à nossa mãe e qualquer parente nosso que esteja no mundo espiritual, como se eles verdadeiramente tivessem condições de nos auxiliar. E é exatamente, às vezes, na maioria das vezes, eles é que estão precisando da nossa ajuda, do nosso auxílio. Mas aí, voltando à lei de afinidade. Então, se eu bebo aqui, quando eu chegar no mundo espiritual, sem conhecimento de nada da vida espiritual, logicamente, através da lei de afinidade, eu vou para onde? Para onde tem o álcool, para onde tem aquelas pessoas ou aquela pessoa que gosta de beber. Então, automaticamente, é uma sintonia mental, a afinidade que vai me levar para lá. Não é? Então, quantos do que bebem? E aí a gente pergunta, rapaz, às vezes você tem vontade, não, às vezes eu não estou nem pensando em beber, mas aí chega aquela vontade e vai, começa a beber, e quando começa, feito os alcoólicos anônimos, evita o primeiro gole. E realmente, no processo obsessivo, quando se começa a beber, observem que as pessoas só param quando estão literalmente embriagadas e já ali dormindo, vamos dizer assim.
passam 2, 3 dias, 4 dias bebendo ininterruptamente. Então, é uma característica que aí tem um forte indício de ser um processo obsessivo. Então, essa lei de sintonia mental, de afinidade, a gente tem que ficar realmente... Isso é tudo. Eu estou falando do álcool, mas de uma maneira geral, não é? Como exemplo, no livro Nosso Lar, a passagem em que André Luiz vai para o umbral, né? Quem já leu se lembra disso, que André passou alguns anos, né, no umbral. Pluralidade das existências, reencarnação dos espíritos. Então, a reencarnação, ela é onde nós vamos entender verdadeiramente a justiça de Deus. Sem a reencarnação, vai ficar difícil da gente conceber um Deus justo, soberanamente bom e justo. Porque não se justifica um pai, não é, deixar... Qual é o propósito de um ser reencarnante que nasce e já vem como tem, sem os membros, sem braços, sem pernas, às vezes até cego, e totalmente ali dependente de outra pessoa, das pessoas. Então, qual é o propósito? Porque numa vida só, você, sem ter oportunidade, qual foi, utilizando um termo que nós espíritas não utilizamos, o pecado que esse espírito, esse ser, cometeu para que nasça daquele jeito? E aí? Ele vai passar o tempo, e às vezes a passagem é rápida, não demora muito. Com alguns anos depois, desencarna, né? Não tão idosos. Então, e aí? Como é que fica? Uma vida só, uma existência, morreu, e qual é a concepção de morte? Né? Então, é exatamente a doutrina espírita que veio nos mostrar que uma existência é pouco para desenvolvermos a nossa capacidade. Uma existência é nada, praticamente que nada, né? Nós estamos aqui hoje, estamos aqui já dentro do movimento espírita, somos espíritas, com certeza, em algumas encarnações, nós já trilhamos por caminhos diferentes, mas aqui estamos. Não quero usar o termo privilegiado, mas já despertamos a nossa consciência para uma realidade que nos conforta muito, a exemplo da doutrina espírita. Não nos salva, né? Porque o espiritismo não é uma doutrina que não salva, não é salvacionista, mas esclarecedora. Então, a nossa capacidade intelectual, porque nós só utilizamos 10% do nosso cérebro. Não é isso que a gente tem conhecimento? Muito pouco, pouquíssimo. E aí em Caruaru, agora a gente tem a ginástica do cérebro, Leandro. Está sabendo disso? Exatamente com o propósito de tirar o nosso cérebro da zona de conforto, estimulá-lo para que a gente utilize mais o nosso cérebro. E a gente utiliza muito pouco. Na verdade, muito pouco, pouquíssimo. Desenvolvermos a nossa capacidade moral, onde desenvolvemos as virtudes, né, de sermos virtuosos. O que é uma pessoa virtuosa? Alguém se aventura aí a falar em virtudes? O que é uma pessoa virtuosa? É muito simples. É uma pessoa boa, que evita o mal. Então, quando eu sou uma pessoa boa e evito o mal, eu sou uma pessoa virtuosa. Eu tenho virtudes. E assim, a nossa capacidade espiritual para nos redimirmos diante daqueles a quem ofendemos e nos aproximarmos de Deus, não é? Então, é exatamente através da reencarnação que essa redenção que nós precisamos, só através da reencarnação é que a gente vai conseguir
nos aproximarmos de espíritos que foram inimigos, continuam sendo, né? Hoje teve um caso de umas gêmeas siamesas, eu vi na televisão, acho que hoje ou ontem, um estado aí, numa cidade que agora não mais aqui no Brasil, e que não podem fazer a cirurgia de se separar agora, porque ainda estão em formação e tal, vão esperar mais um pouco. Então, essas gêmeas, qual é o propósito de Deus para que vinham gêmeas dessa forma? Então, na nossa concepção, espíritos inimigos que não conseguiram ainda se reconciliarem através de vidas pregressas, de reencarnação, que continuam ainda se degladiando, e o inimigo é muito forte, né? A inimizade. E aí, a justiça de Deus, qual é o meio? Bota esses dois espíritos aí como gêmeos, siameses, chifópagos, para que eles realmente consigam verdadeiramente desenvolver o amor. Consigam se amarem, consigam se perdoarem. Então, só a gente encontra na reencarnação uma explicação lógica para isso, né? Aí vem aquela pergunta: por que essas nasceram duas gêmeas siameses? Por quê? Seria só um erro genético lá, de um gene, esqueci o outro nomezinho aí agora. Seria só isso? Né? Logicamente que não. No bom senso, não consegue a gente entender dessa forma, né? Tem que ter um propósito maior para a justiça de Deus. E graças a Deus. E assim, não vou me adentrar, até porque não sou especialista em Bíblia, mas a gente sabe que nas Escrituras tinha lá a reencarnação, né? O próprio Jesus fala, e era reencarnacionista. Aí no século III, com o Concílio de Constantinopla, tal, que o Papa à época, por conveniência, por causa tirou lá a reencarnação das Escrituras. Influência dos espíritos. A influência dos espíritos é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se os espíritos nos influem, têm influência para a gente. E é como eu disse aqui, né? A população da Terra é de 7 bilhões e mais alguma coisa. E há informações de que a população do mundo espiritual é 3 vezes ou mais do que a nossa aqui. Então, no mínimo, para cada um encarnado tem 3 desencarnados. No mínimo. Então, essa presença espiritual na nossa vida, ela é constante. Constante. Então, a influência dos espíritos é uma verdade verdadeira na nossa vida. Comunicação dos espíritos. Ao desencarnar, o espírito pode sentir saudade dos que ficaram e querer se comunicar. Não é isso? Comunicam-se conosco através de um médium. E essa comunicação acontece de acordo com o tipo da faculdade psíquica, que é a psicofonia, né? Alguns têm muitos tipos de mediunidade: evidência, audiência, psicografia, efeitos físicos, etc. Essa mediunidade das mesas girantes, alguém se aventura aí a dizer qual era? Aqui, move objetos de efeito físico. A mediunidade de efeito físico. Essa mediunidade, quando a gente vê aí casas mal assombradas, por quê? Porque às vezes se deslocam objetos, joga-se pedra, ocorrem fenômenos, e aí São Caetano tinha uma propriedade de um cidadão, e os filhos tinham amizade com o pessoal da minha família,
E na época a gente estava começando na doutrina espírita, fazia reuniões ainda em casa e tal. Isso na década de 70. E aí, lá estavam ocorrendo esses fenômenos. Na casa do morador da fazenda. Quando o grupo chegou lá, previamente a gente fez uma reunião dizendo, informando, ó, nós vamos lá. E aí uma das entidades disse, vai chegar um momento que vocês vão ter um medo, mas automaticamente esse medo ele é muito rápido assim. Na hora vocês vão sentir a presença da gente, o medo vai... Bom, aí fomos para lá. E aí começa a casa está lá e tinha outra casa que guardava material da fazenda, tal, com os degraus, e o grupo sentado ali com as pessoas, o morador, a esposa dele e uns filhos, todos pequenos. Daqui a pouco uma sandália japonesa, foi a sandália, caiu assim, voou daqui, aí todo mundo, quem foi, ninguém via. Daqui a pouco uma pedrinha, caiu lá. E na hora, realmente, assim, a gente ficou sem entender muita coisa. Aí chegou o momento da nós entrarmos na casa, e a casa, praticamente, dentro estava quase tudo destruído. Não tinha muita coisa. E por quê? Porque tinham sido quebrados. Colchões, vidros, e há fatos, há uma história lá que eles contavam, que uma menina, 10, 12 anos, um saco de feijão, que é pesado, ela subia no saco de feijão e saía voando dentro de casa assim. Nós não vimos isso, mas segundo o relato deles lá, acontecia isso. Bom, e aí fizemos a reunião e na hora lá se ouviu um barulho, tipo uma lona de caminhão, fazendo assim, um barulho. E na hora, realmente, a sensação de medo que o Espírito lá disse, foi exatamente aí, porque foi um medo incrível, mas na hora, aquele arrepio que todo mundo sentiu assim, na hora chegou. Bom, e passou-se, e outros fenômenos aconteceram dentro com a gente, e depois, quando chega-se em casa, não vou me estender muito, porque a hora... E aí, o que ocorreu? Era o espírito de uma senhora que morava lá numa casinha, e essa menininha, que tinha a mediunidade de efeito físico, desconhecia, a entidade, o espírito, sabia disso, manipulava para conseguir mover objetos. Então, era o espírito que fazia isso, mas através da energia da mediunidade de efeito físico da menina. E por que isso? Porque essa menina, quando ela era encarnada lá que morava, a menina aperreava muito. Ela era uma senhora, morava sozinha numa casinha lá, e a menina aperreava muito ela. E a menina via ela depois de desencarnada, a menina corria para dentro de casa, mãe, lá vem ela querendo me pegar, mãe e tal. E aí, bom, mas ninguém sabia. Quer dizer, isso também é informação que depois chegou para a gente lá. Então, os espíritos não conseguem mover objetos. Em princípio, espírito nenhum consegue mover objetos. Tem sempre que ter um médium de efeito físico próximo. E boa parte desses fenômenos ocorre porque tem crianças ou adolescentes dentro de casa ou próximo, onde os espíritos vão manipular. Isso é uma experiência rica, e teve outra também, perto da Faculdade de Direito ali. Progresso espiritual do homem, a lei do progresso, a evolução é lei espiritual, e a lei, todo o universo é regido por ela, né? Então, é uma lei de Deus, uma lei natural, onde nós temos que progredir sempre, né? Como está lá, tal é a lei, o livre-arbítrio, a lei de causa e efeito. Então, nós construímos a nossa evolução, escolhemos o caminho a percorrer e colhemos o que plantamos. Não é isso que a doutrina espírita nos ensina. O que temos aprendido? Deus é Pai e quer nosso bem.
Somos seres imortais a caminho da luz. A morte é uma passagem para uma morada criada pelos nossos pensamentos e sentimentos. A misericórdia divina nos permite a reencarnar para nos redimir. Seres desencarnados, invisíveis, podem interferir em nossas vidas e podemos servir de instrumento para a comunicação com eles. Esse é o nosso aprendizado na doutrina espírita. Temos aí uma criança e um avô. Com certeza temos aprendido muito, né? E uma eterna gratidão à doutrina espírita. E aí, Sávio, como é que a gente sai daqui para botar um videozinho aqui? Página inicial, como é que é? Isso é negócio de ignorância minha nesse negócio de internet, viu? Bom, vai ficar para outra oportunidade, assim espero. O horário é esse mesmo? 9 horas. Bom, então a nossa gratidão também aqui a vocês, a Leandro, pela oportunidade. Realmente não sou palestrante, mas agradeço, né, esses momentos aqui que passamos aqui a gente conversando sobre doutrina espírita. E aí queria convidar a todos para nos acompanhar na prece de agradecimento que iremos proferir. Ó Deus Pai de amor e de bondade, Jesus, mestre amigo, amigo inseparável de todas as horas. Neste momento, Senhor, de agradecimento pela oportunidade que nos foi concedida nesta noite, a nós encarnados e desencarnados, de podermos todos, num propósito maior, de conhecimento e vivência dos teus ensinamentos, onde pedimos, Senhor, que a tua misericórdia seja uma constante em nossas vidas, que possamos deixar germinar a semente do teu amor plantada em nossos corações, que podemos regá-la todos os dias, para que cresça e possa dar bons frutos. E na certeza, ó Mestre, que a tua paz e a tua luz é uma constante em nossas vidas, é que em teu nome possamos verdadeiramente desenvolver o sentimento de gratidão por esta noite. E que assim seja.